compartilhar. Tema de hoje, já pode colocar ali por gentileza, eu quero falar sobre manifestações fantásticas. Esse é o título. E qual é o assunto? Queridos, como adventistas, eu tenho uma preocupação muito grande com relação às minhas ovelhas. O que eu sonho para as minhas ovelhas? Que sejam profundas conhecedoras da palavra de Deus. Porque ao conhecer a palavra de Deus, eu estou me blindando contra os ataques de Satanás. Eu sei exatamente o que vai acontecer e com a ciência dos acontecimentos eu posso me posicionar do lado correto. Perfeito? Então, hoje eu quero já entrar nesse pensamento específico para dizer o que quero falar. Com isso eu quero trazer a você o fortalecimento do assunto, uma relembrança, para lembrar o assunto e dizer para você aonde é que você deve mirar as tuas armas, tá? É isso que eu quero de você nessa manhã, onde é que você deve mirar as armas. E como adventistas, nós temos mirado muito as nossas armas na questão da guarda do sábado. Perfeito? E isso é importante. As armas realmente devem estar miradas para a guarda dos mandamentos de Deus. Mas tem um outro assunto que é tão importante quanto a guarda do sábado, para onde também devo mirar as minhas armas, e pouco temos falado sobre isso. Ok? Aliás, quando vamos para a internet, querido, olha para mim, se eu pudesse, se tivéssemos aquela câmera que nós vamos comprar aí, não é, em breve, e aliás, irmãos, se preparem, que a gente quer sair logo dessa agonia e dessa tensão, desse estresse, né, de ficar mudando o posicionamento de câmera, e isso é um estresse para nós. Queremos sair logo, o mais rápido possível. Então estamos em campanha. Precisamos arrumar aí uns 13 mil reais para a gente comprar o equipamento. Aliás, acho que vai dar um pouco mais, que a gente quer iluminar a igreja também. Tá? Queremos fazer alguma coisa em termos de iluminação aqui. Perfeito? Então dá um jeito, nos ajude. Viu? Financeiramente, faça uma doação. Queremos fazer uma vaquinha para não mexermos aí no caixa da igreja, ou se tivermos que mexer muito pouco. Então, se alguém tem condições financeiras, não é, quer nos ajudarem na pregação do evangelho, melhorar a qualidade da transmissão da imagem, porque a gente está agora pregando aí para o Brasil inteiro, e alguns aí de outros países também. Tá? Então, nos ajudem a podermos ter uma transmissão bem legal. Tá certo? Então, queridos, falando de transmissão de internet, de Facebook, eu tenho percebido que os irmãos têm partilhado muita porcaria. Porcaria que não acaba mais. E quando eu falo porcaria, é isso mesmo que eu quero falar. Os irmãos estão partilhando política, partilha assuntos, né, sem nenhum valor eterno. E eu quero desafiar você a partilhar aquilo que é palavra de Deus. Partilha evangelho, partilha nossas crenças, partilha a guarda dos mandamentos, partilha volta de Jesus, partilha esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. E querido, se prepare, se você começar a partilhar esse assunto que vamos conversar aqui hoje, se prepare, porque as pessoas vão perguntar. O mundo está mergulhado, extremamente perdido no que nós chamamos desse conceito de imortalidade da alma. Leia esse pensamento comigo. Isso aqui é um pensamento antes de abrir a palavra de Deus, mas quero dar a introdução. Que diz o pensamento? Mediante os dois grandes erros. Quantos erros? 2 grandes erros. Mediante 2 grandes erros, quais são eles? Imortalidade da alma e santidade do domingo. 2 erros que Satanás se empenha para valer, para enganar o mundo. E esses 2 erros são imortalidade da alma e santidade do domingo. Nós somos campeões de falar do sábado em oposição à guarda e santificação do domingo, mas não temos falado quase nada sobre a questão da imortalidade da alma. Esse assunto é um assunto que a gente precisa se dedicar um pouco mais. E é por isso que eu quero dedicar um tempinho hoje
a relembrar alguns conceitos com vocês e dizer o que é que está por vir para você poder tomar a sua posição. Perfeito? Então Satanás vai enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Já fizeram isso. Perfeito? Estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos também ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. O livro Grande Conflito, ele apresenta uma tríplice união. 3 partes que estão por vir aí, compondo Babilônia. Protestantismo apostatado, primeira parte, ou poderia ser a segunda parte. Primeira parte é o papado, protestantismo apostatado, espiritismo. Essa é a composição de Babilônia, que estão se unindo para enganar o mundo inteiro. Queridos, eu não posso te dar a palavra agora, porque agora a coisa vai demorar bastante. Palavra de Deus. Vamos lá. Se você tem a Bíblia aí, eu não trouxe porque para mim facilita um pouquinho mais eu ler na tela com vocês, tá? Mas a Bíblia está aqui comigo, mas eu quero que você acompanhe aqui na tela. E aí, vá marcando os textos. Querido, esse texto é clássico. Perfeito? Vamos a ele. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, é dentro do contexto da queda do homem. Deus, quando cria o homem, lá em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, ele dá uma ordem, coloca no paraíso e fala assim: Adão, não come da árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Aí no capítulo 3, verso 4 e 5, aparece a serpente, que na verdade é Satanás, e diz assim: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui começa agora uma tensão, verdade versus mentira, palavra de Deus versus palavra de Satanás. E eu não vou usar meias palavras. Palavra de Deus é: se comer, vai morrer. Palavra de Satanás: não, você não vai morrer. Você vai ampliar a esfera da tua experiência. Você vai experimentar algo melhor, mais satisfação. Você vai ser como Deus. Queridos, essa pregação de que o homem, quando ele não morre, ele desencarna, não é? Ele não morre, o espírito sai e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, não é? Ou ele vai passear em algum canto do universo, aprender, depois ele volta numa outra pessoa, tá? Vai para o seio de Abraão, vai para debaixo do trono, vai debaixo do altar, vai para o paraíso. Aí tem uma porção de teorias, né? De ideias. Querido, isso é palavra de Satanás. Quando Deus ele fala com o homem logo após o pecado, Deus ele vem, conversa com Adão e diz assim: olha Adão, agora é o seguinte, a partir de agora, você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto, até que você torne a terra, porque dela você foi formado, porque tu és pó e ao pó tornará. É para lá que você vai. Quando Deus fala isso para Adão, o que Deus está querendo dizer com Adão? Adão entendeu perfeitamente que Deus estava falando aqui de completa extinção de vida. Deus aqui em momento nenhum está dizendo assim: Adão, você vai morrer, e aí de dentro de você vai sair um fantasminha, e aí você vai passar por uma experiência mais elevada e vai para o céu. Essa é a conversa fiada que Satanás tem pregado ousadamente. E aí eu desafio você, faça o teste e comece a postar na internet, desafiando essa teoria, esse ensino grego maldito e satânico de imortalidade inerente da alma.
resposta a isso. E aguarda os comentários. Eu te desafio. Para de colocar coisa de política de direita, de esquerda, meu filho. Nosso tempo aqui não é para ser perdido nessas porcarias. O nosso reino não é desse mundo. Eu não batalho por Bolsonaro ou por Lula. Nós não estamos aqui para esse fim. É reino de Deus. Eu sou embaixador. E essa é a minha tônica. Essa tem que ser a minha preocupação. É por isso que eu vivo e é por isso que eu morro. Está entendendo isso? Então eu te desafio. Começa a proclamar isso. Prega para as pessoas. Tira as pessoas do engano. Prega isso e aguarda. De vez em quando eu posto em alguns grupos, né, quando a gente vai vendo no Facebook algumas postagens, a gente reage e coloca ali a ideia bíblica. Mas que delícia a discussão que vem a seguir. Quantas pessoas entram ali e olha, parece uma batalha, né, de bombas atômicas e as pessoas, elas agridem e a reação é tremenda. E você sente Satanás com muita raiva e muito irado. Experimenta isso de vez em quando, faz bem para você. Mas vamos lá, vamos a mais textos. O que é a palavra de Deus? Isso aqui, queridos, a minha intenção aqui é não esgotar o assunto. Isso aqui é apenas colocar alguns textos para você, para que você possa entender qual é a crença bíblica a respeito de imortalidade da alma. A alma não é imortal. Nós somos mortais. E tem um texto que eu não coloquei aqui, poderia ter colocado. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, onde fala que o único que possui ele só a imortalidade é aquele que habita em luz inacessível. É Deus. O único que possui imortalidade. Ninguém mais, nem Satanás, nem o anjo Gabriel, nem anjo nenhum, possui imortalidade inerente. Você entende o que significa a palavra inerente? Quando eu falo imortalidade inerente significa eu tenho imortalidade que jamais acaba, ela é minha. Eu tenho autoexistência, por mim mesmo, pelo meu poder, pela minha sabedoria, eu tenho imortalidade. Esquece, ninguém tem isso, só Deus. Tá? Inerente, só Deus. Todos os demais são mortais. Um dia vamos ter a imortalidade, mas como dom dado por Deus, ainda não será inerente a nós. Teremos, mas ainda não será inerente. Perfeito? Então vamos lá. Esse outro texto aqui diz claramente o que acontece quando o homem morre, que é uma extensão do que Deus falou para Adão. Completa cessação de vida. Quando o homem morre, sai-lhes o espírito, e por favor, não entenda espírito aqui como fantasminha, a palavra no original é ruach, que simplesmente significa sopro de vida, nada mais do que o ar que sai do nariz e volta para Deus. E tanto o fôlego do bom quanto do mal, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, verso 7, sai do nariz e volta para Deus. Tanto bons quanto maus, o fôlego deles volta para Deus. Então o que sai, quando a Bíblia fala espírito, e no Novo Testamento vai ser pneuma, pneumático, o pneu, né, pneumonia, tudo está relacionado a ar, é oxigênio que sai do nariz. Você exalou, o espírito saiu, partiu. Então o espírito aqui em momento nenhum quer se referir àquela entidade que o povo usa por aí como um fantasminha que desgruda do indivíduo e sai perambulando, né? Ou vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, e aí tem um monte de lugar para ele ir. E a humanidade ainda não se entendeu para onde vai direito. Tá? Então, biblicamente, quando sai o oxigênio, o que acontece com os homens? Eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Outro texto, Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Amor, ódio e inveja já pereceram, e não tem parte em coisa alguma nesse século, do que se faz debaixo do sol. Na sepultura, esse é o verso 10, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ensino de Salomão. Querido,
nesse verso aqui eu vejo 3 tipos de morte. Eu vejo a morte física, corpo morre. Eu vejo aqui que o sentimento morre, tá? Ódio, inveja, isso é sentimento. E também não sabe coisa nenhuma. O intelecto morre. Morre o corpo, morre sentimento, morre intelecto. O que sobra? Nada. Portanto, a Bíblia fala completa cessação de vida. Essa é a mensagem bíblica. Mais um texto. Os mortos não podem louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. Isaías quem fala isso aqui. Vocês estão entendendo a linha de pensamento que tem a Bíblia? É isso aqui. Você vai morrer e não vai saber de mais nada do que está acontecendo, até que você seja tirado dali pela ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Essa é a nossa crença, tá certo? Continua, Davi, isso aqui é Pedro falando de Davi, fazendo um discurso, e aí você tem que respeitar o apóstolo Pedro e alinhar o teu pensamento ao pensamento do apóstolo. O que tem acontecido com a humanidade? A humanidade tem violentado o pensamento dos autores bíblicos. Eles leem o que está escrito, mas falam, mas isso aqui você tem que interpretar. Você tem que entender o sentido. Ô queridão, aqui o que você precisa ter é apenas uma boa leitura e uma boa compreensão de estrutura de língua portuguesa e nada mais. Só isso que você precisa ter. Precisa ir para a escola. Precisa ir para a escola para entender que o autor, quando ele escreve, ele quer dizer exatamente o que ele está dizendo. Exatamente o que está ali. Por exemplo, Pedro, quando escreve aí, eu preciso alinhar o meu pensamento ao pensamento de Pedro. Não é inverso, não é Pedro que alinha o pensamento dele ao meu pensamento. É eu que me curvo, me dobro a palavra e ajusto as minhas ideias de acordo com o pensamento do apóstolo ou do profeta. Portanto, aqui Pedro diz assim, olha, Davi, isso aqui está falando de Davi, tá? Contexto. Morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Aí você pula para o verso 34 e diz o seguinte, porque Davi não subiu ao céu. Mas a Bíblia fala que ele vai ser salvo. Mas Pedro fala assim, mas ele ainda não subiu ao céu. E Pedro já havia morrido aí há quanto tempo? Há praticamente 1000 anos, né? Quando Pedro escreve isso aqui. 1000 anos. Mas Pedro fala assim, ainda está lá, ó, no pó. Ou seja, como é que tem que ser a minha crença? Isso aqui é só para você entender como articular um argumento quando estiver conversando com alguém. Estou te dando algumas munições para onde você aponta as tuas armas. Está entendendo? Então eu faço o quê? Ajusto o meu pensamento, a minha fé, a minha crença. Ela tem que ser exatamente como a crença do apóstolo e do profeta. Não inventa história, porque se você começar a inventar e sair daqui, vira fábula. História da carochinha. É onde o mundo está se deleitando. As pessoas gostam de fábulas para serem enganados. E queridos, a única igreja que está sobrando para pregar essas verdades é a igreja adventista do 7º dia. E aí eu pergunto, você tem falado disso? Você tem pregado disso? Porque é mediante 2 grandes erros. Quais são? Santificação do domingo e imortalidade da alma que o mundo está sendo enredado. As duas estão ligadas. E aí depois eu vou mostrar alguns textos para você como as duas estão de mãos dadas. Transgressão dos mandamentos junto com o espiritismo. Tá? Mais um texto. Esse texto eu gosto dele. E normalmente eu acho assim um texto matador. Porque aí eu convido Jesus. Jesus, vem cá, entra na briga aqui. Me ajuda. Onde é que estão os mortos, Jesus? E aí? As pessoas quando morrem vão para onde? Onde que eles estão? E aí Jesus diz claramente, né? Você vai lá para João capítulo 5, verso 27 e 28, você pode ampliar ali o contexto, porque tem mais coisas, aqui é só para fazer uma menção. Jesus fala o seguinte, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos se acham aonde? Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos. Estado presente, estão nos túmulos. E aí ele vai para o futuro, ouvirão. Ele coloca para um evento futuro
o momento em que esses mortos saem da sepultura. E aí, querido, eu tenho que de novo perguntar, como é que é a tua fé? A tua fé está alinhada à crença e ao ensino do próprio Cristo? Ou você está ensinando outra coisa? E aí? Você está entendendo como você vai articular essa questão da tua fé, da tua crença, dos argumentos para ensinar as pessoas? É assim, tá? Então está aqui, todo mundo está lá no túmulo quem morreu, e só vai sair dali quando? Se você seguir no verso seguinte, for para o verso 29, Jesus fala assim, só vão sair dali para a ressurreição da vida ou para a ressurreição do juízo. E aí você vai lá para 1 Tessalonicenses, não é? Só na volta de Jesus acontece a ressurreição da vida. E aí você vai para Apocalipse capítulo 20 verso 5, e o resto só depois de 1000 anos. E aí eu preciso do restante da Bíblia para poder entender isso aqui. Perfeito? Outro texto, e agora eu vou entrar numa dica que Jesus dá. Olhando para o futuro, isso aqui é Mateus 24, um capítulo onde Jesus ele está alertando a igreja, está dizendo, olha, o que vai acontecer, né? Sinais da vinda, o que precisa ainda se dar nesse mundo. E queridos, por 3 vezes, quando ele menciona os sinais, ele fala de algo aqui muito específico. O que ele fala? O primeiro texto é o verso 4 e 5. Cuidado, olha isso aqui, ó. Isso é um alerta. Cuidado, para que ninguém vos engane. Então qual é o medo de Jesus aqui? Qual é a preocupação de Jesus? Você ser enganado. Enganado em que sentido? Enganado com isso aqui, ó. Muitos vão vir em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Falsos cristos. Outro texto. Vai aparecer muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Aí de novo ele volta lá no verso 24, 23 e 24, diz o seguinte: e quando alguém disser para vocês, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Em outro verso fala assim, ó, em outro livro, que se alguém falar que ele está no interior da casa, não acredita. Quando Cristo está mencionando isso aqui, queridos, é uma referência direta a manifestações espiritualistas, tá? Manifestações de um possível Cristo que aparece para enganar as pessoas, e aqui ele está falando de aparições. E aí nós vamos entrar aqui num ponto agora. Eu vou ler textos com vocês, né? Primeiros escritos, grande conflito, eventos finais, mensagens escolhidas, do que é que está por vir. Tá? Vamos fazer de maneira bem ligeira aqui, por causa do tempo, não é? Então, se realmente isso tudo é assim, e o mundo já está seduzido pelo diabo, qual é a minha parte? Como adventista. E aí? Primeiro escrito diz assim: os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. E querido, quando você conversar com alguém, por amor ao teu Deus, não me fale coisas sem ter condições de provar pela Bíblia. Não me fale isso. Tá? Aliás, se você tiver Bíblia no celular, você já tem uma grande oportunidade de fazer o quê? Sacar o celular, ó, veja o que está escrito. Não fale tuas palavras. Você tem que colocar Deus falando, para que a pessoa possa entender que não é você que fala, é Deus que fala. Tá? E os santos serão obrigados a sustentar pelas Escrituras a verdade presente. O que eu preciso compreender? Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão. E aí? Está preparado para isso? O que está sendo dito aqui? Que é bem provável que em breve você tenha encontro com um demônio. Mas ele não vai dizer que é o demônio, eu sou Satanás, vim aqui para te pegar. Não vai fazer isso. O texto continua: os espíritos aparecem pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Vai chegar em breve o momento da guerra entre o bem e o mal, em que os anjos de Satanás vão entrar de maneira ativa em campo,
personificando para os crentes adventistas, parentes e amigos que já morreram. Quando isso vai acontecer? Justamente quando aquele outro grande engano, santificação do domingo, começar a ser exaltada. Simultaneamente o espiritismo vem com força à tona, e o confronto vai ser violento. Quem não conhece as escrituras vai ser varrido para bem longe do nosso convívio. Aliás, muitos, e tem textos aí, vão se tornar os piores inimigos, porque deram créditos aos demônios, e agora esses dominados pelas mentiras satânicas se voltam contra o povo de Deus para perturbar e tirar a fé. É isso que vem pela frente. Então, meu amigo, se você não conhece Bíblia, você vai ser jogado fora. Tem que conhecer Bíblia, tem que conhecer doutrina, tem que conhecer especialmente essa questão aqui. Outro pensamento, aliás, é isso aí. Aparições espiritualistas serão frequentes. Isso vai ser cada vez mais frequente. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores que morreram, e tornar essas representações visíveis manifestações. Tira esse A aqui, né? Serão mais frequentes e aparecerão desenvolvimentos de caráter mais sensacional aos olhos humanos. Faltou um A, aliás o A que está aqui deveria estar aqui. À medida que nos aproximamos do tempo do fim, ou seja, as manifestações, à medida que nós nos aproximamos do tempo do fim, vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais fantásticas, cada vez mais sensacionais. É assim que o diabo está trabalhando. E Deus também está trabalhando assim. À medida que o tempo do fim avança, Deus também vai, através do seu povo, trabalhar com cada vez mais poder e cada vez mais apresentações, não é, fantásticas por parte da palavra de Deus. As coisas elas vão amadurecer dos dois lados. E aí eu preciso exatamente, né, no meio desse conflito, estar preparado para desempenhar a minha parte, para que Deus trabalhe por mim. Outro pensamento, e aí vem o que o espiritismo, o que Satanás é capaz de fazer. Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. Expressão familiar, palavras, tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parente ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver a tua mãezinha querida, o teu paizinho querido, o filho querido, o irmão querido? Mesmo trejeito, ele é exato na personificação daquele que morreu. Mãe, voltei dos mortos, eu conheci tudo lá em cima. Você está errada, isso não faz sentido. E Deus não vai aparecer para falar assim, não, isso é um espírito mentiroso. Deus não vai fazer isso. A única garantia que você vai ter, meu amigo, é o texto da palavra. E aí é aquela história de Adão e Eva que eu li lá no começo. Tá? Deus apareceu para Adão e falou assim, não come, porque se você comer, você vai morrer. E Deus não veio depois, na hora que o demônio apareceu lá no jardim, né? O demônio veio lá, não, você não vai morrer. Deus não veio para segurar a mão do anjo, a língua do anjo, não veio. Porque Deus já tinha falado, e a palavra de Deus tinha que ser suficiente. Então, quando esses anjos começarem a aparecer na forma de parentes, de amigos, queridos, a nossa única base, o único lugar em que eu posso manter firme é na palavra de Deus. Aí é que a fé na palavra de Deus vai ter que valer. Eu não posso crer naquilo que meus olhos veem, eu tenho que crer naquilo que eu li, naquilo que eu sei da palavra de Deus. Tu está preparado para isso? Porque vai vir esse momento aí. Então, muitos, não é, estarão ali sendo defrontados com as heresias. Esses visitantes vão apelar para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia. Que terrível engano esse, hein? Ternura, né? Fala manso o espírito. Efetuando prodígios para apoiarem as suas pretensões. Ainda vão fazer milagres diante dos seus olhos, vão fazer coisas fantásticas. Só Deus sabe o que está por vir, Ele está tentando nos contar.
Outro pensamento, eventos finais: as formas dos mortos aparecerão através de sutis enganos de Satanás, e muitos se unirão com aquele que ama e profere mentiras. E olha a palavra que é usada aqui agora: advirto nosso povo de que bem em nosso meio alguns se volverão da fé e darão ouvidos aos espíritos sedutores e doutrinas de demônio, e por esses a verdade será difamada. Eu estou advertindo agora, porque do nosso meio, o que vai acontecer? Vai ter aqueles que infelizmente não estudaram a Bíblia devidamente, ficaram partilhando política na internet, não conhecem nada de Bíblia, conhece tudo do seu candidato, das preferências, do que vai acontecer, mas não sabe de Bíblia. E aí? Vão passar para o lado adversário para perturbar os santos que creem na palavra de Deus. Querido, que isso não aconteça com você. Aliás, a pregação ela é exatamente para te ajudar, não é? A tomar lado, a tomar posição. Mente, caráter e personalidade. Anjos maus disfarçados como crentes. Isso aqui me assusta, viu? Isso aqui me assusta. Mas olha só o que é dito aqui. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras. Demônios adventistas. É o que está dizendo aqui. E eu, particularmente, eu sou muito dado a crer no que está escrito, exatamente como está escrito. A não ser que o texto indique que não é para entender como está escrito, tá? Mas olha só, crentes vão atuar em nossas fileiras para introduzir forte espírito de descrença. São crentes, mas que infelizmente, na verdade, são anjos maus. E eles vêm para quê? Para introduzir descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões. Que tal? Nossas reuniões, quer dizer, quando nos juntamos, isso aqui é uma reunião, tá? Ou pode ser uma reunião, não é? Quem sabe até de liderança, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. O que esse texto está me dizendo? Que o diabo entra na igreja, mas não é para se converter, é para apanhar tudo, para depois pegar um ou outro aqui, levar lá para fora, ou às vezes até mesmo dentro de uma reunião, assim, ó, não é bem assim. Introduz, confronta e tenta distorcer a coisa. Tome cuidado, tá? Tudo isso está vindo por aí. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar anjos de luz, personificar ao próprio Jesus Cristo. Querido, aqui eu passei para uma outra fase agora. O que eu quero que você entenda aqui? Primeiro eu falei para você que ele vai personificar os mortos, parentes e amigos. Ele está usando pessoas. Mas num outro estágio mais avançado, o que Satanás vai fazer aqui? Ele vai personificar os próprios anjos de luz. E aí? Tu está preparado para esse tipo de engano? Onde um anjo, e a Bíblia adverte, ó, cuidado, não prega outro evangelho, nem mesmo que desça do céu um anjo. Paulo já fez essa advertência para a igreja, certo? Então se Paulo fez essa advertência, querido, é porque, e aí em acordo com o livro Mensagens Escolhidas, é porque de fato anjos de luz vão aparecer, mas na verdade serão anjos de demônios. E o que esses anjos de luz vão fazer? Vão tentar dizer o que você crê, na verdade está passado, Deus mudou. Continua. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo. Sabe o que é um taumaturgo? No passado se fazia muito isso, né? O indivíduo ia com uma carroça fazendo lá as aparições. É um teatro. Aquele ator de teatro, para convencer, e era fantástico, né? As pessoas ficavam, uau! Satanás vai aparecer como um grande taumaturgo, um artista, para convencer. É isso aí. Com bela linguagem apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras, realizará bons atos, personificará a Cristo. Mas num ponto haverá notável diferença: Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Percebe como o espiritismo aqui está relacionado à questão da lei de Deus e do sábado?
2 mentiras. Então, para que o mundo seja convencido de que de fato o domingo foi mudado, o espiritismo entra avassalador. Não é? Primeiro vem as pessoas sendo personificadas, depois vem anjos, vindo ali, enganando a humanidade. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, reis, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante as suas falsas teorias. Está dizendo aqui que não tem classe social. Todos vão sucumbir, aqueles que não amam a verdade e a Deus. Outro pensamento: homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão pessoas ficar doentes mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isso Satanás tem repetidamente feito. Ela já coloca no presente, no tempo dela. E aliás, isso é o que tem acontecido muito, né? Já tem acontecido. Mas isso vai se intensificar ainda muito mais. O próprio Satanás vai aparecer fazendo milagres, os anjos fazendo milagres. A coisa vai ser bem interessante. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. E aí vem a pergunta, né? Nós estamos apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Você está pronto para isso? Quando a coisa realmente intensificar? Quando vir esse nível de engano? Está preparado? Adventistas, cenas assombrosas com as quais Satanás está intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois de repente removerá delas o seu poder satânico e serão consideradas como curadas. Essas obras de cura aparentemente levarão os adventistas do 7º dia a uma prova. Que tal? Queridos, uma das máximas do mundo quando o decreto dominical estiver sendo discutido, implementado, o mundo protestante, a tríplice união, vai falar assim: cadê o Deus de vocês? Estão vendo milagre acontecendo em vocês? Isso aqui é crente. E aí? Crente é isso aqui, faz milagre. Está vendo? Gente está sendo levantada da cama aqui, do hospital, do leito. Vocês não estão fazendo isso. Está vendo, Zé Polvinho? Vocês estão do lado errado. Vocês estão combatendo contra Deus. Deus está evidenciando que a verdade está aqui. E aí? Você está preparado para ser humilhado dessa forma? É isso aqui que vai acontecer. É a prova que vai ser jogada no rosto dos adventistas. São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo. E ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo. Às vezes nós usamos esse texto do fogo, né, lá em Apocalipse 13, onde fala de segunda besta fazendo descer fogo. E nós falamos que são as bombas nucleares, né, e tudo mais. Não, queridos, aqui é sinal mesmo. Isso aqui não é no contexto de guerra, não. Isso aqui é maravilha diante dos olhos. Outro texto que fala sobre fogo: Satanás virá para enganar, se possível, os próprios escolhidos, e alega ser Cristo, e se apresenta pretendendo ser o grande médico missionário, e ele fará com que desça fogo à vista dos homens para provar que é Deus, como fez com Elias. Como é que o povo, por que o povo seguiu Elias? Quando o fogo desceu do céu. Então, se fogo desce do céu, então esse Deus é verdadeiro. E certamente ele vai mencionar Elias. Olha, lembra de Elias? Está aqui, vou fazer fogo do céu para você entender que eu estou falando a verdade. Está preparado para isso? Queridos, último estágio, para a gente encerrar. Nessa época, esse é o nível máximo da provação e da tentação. Nessa época aparecerá o anticristo como Cristo verdadeiro. E então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Sazonará a rebelião contra a santa lei de Deus, mas o verdadeiro chefe de toda essa rebelião é Satanás, disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão em lugar de Deus, deificando-o. Mas a onipotência intervirá. E para as igrejas apostatadas que se unirem na exaltação de Satanás, se expedirá a sentença. Portanto, num dia virão as tuas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga.
Esse texto me faz pensar o seguinte: imediatamente após o decreto dominical e com a intensificação desses enganos, Satanás aparecendo ali como o próprio Cristo, e agora a Babilônia chega no seu ápice, ela cai definitivamente, e aí se cumpre que Apocalipse 18, verso 4 fala: se tornou morada de demônios. Só tem demônio morando dentro das igrejas. Ainda não são Babilônia, estão num processo de queda, mas logo logo a queda vai se tornar completa, e só demônios vão morar lá dentro. Por isso Deus fala: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não correr nas suas pragas. É nesse tempo que Deus fala: então agora, já que vocês escolheram adorar o demônio, tome-lhe praga. Deus entrega, não é, esse mundo nas mãos de Satanás. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos, sem auxílio das escrituras sagradas. Pelo testemunho destas, toda a declaração e todo o prodígio deverão ser provados. Prática, milagres, versus palavra de Deus. E as pessoas vão ser levadas a tomar a sua decisão, ou diante do que vem, ou diante do que está escrito. E queridos, as pessoas não estão muito interessadas no que está escrito. Por isso eu preciso aprender a pregar a palavra de Deus. Eu preciso ensinar as pessoas como é que se interpreta a Bíblia. E aliás, a Bíblia não se interpreta, porque ela é o seu próprio intérprete. Eu preciso respeitar o que ela pensa. É assim que tem que ser. Você, adventista, vai ensinar as pessoas a isso. Ninguém mais vai ensinar. Não tem mais nenhuma outra igreja ensinando isso. Não tem. Só sobrou você. Então, meu amigo, te levanta, vai para a internet. É época de pandemia, né? Se não dá para visitar na casa, faça o trabalho via internet. Mas não para. Estou vendo um tempo de sono, parece que as pessoas não querem dar o estudo na casa, mas também não estão na internet partilhando nada. Só partilha o que não presta, só porcaria. Vai partilhar política. Não, filho, você partilhar política, você vai ficar com os políticos no dia da volta de Jesus. Partilhe as coisas do reino de Deus. Nós só temos um partido, é o partido do céu. Meu lado não é direita nem esquerda, é de cima. Vocês estão entendendo? É lá, eu sou embaixador de um reino, então é isso que eu tenho que divulgar. E aí vem aqui, queridos, o ato culminante. Encerrando. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. O que ele vai fazer? Imitar a volta de Jesus. E aí? Está preparado para isso? Que jeito vai ser isso? Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João lá em Apocalipse capítulo 1. Satanás lê a Bíblia, e ele vai pegar aquela imagem, aquela figura, e agora de forma resplandecente, vai descer do céu à vista dos homens, e vai começar agora a visitar aí os grandes congressos nacionais, os palácios de presidente, os reis. Que tal? Quem é que não vai se curvar diante desse ser? Alto, forte, majestoso, brilhante, palavras suaves, fazendo milagre, sinais, maravilhas. Ele vem como Deus, ele vem como Jesus. E aí? Está preparado para esse tipo de engano? É o último ato. Percebe os níveis? Primeiro vem as heresias, espiritismo, homens sendo personificados, os que morreram. Depois os anjos são personificados, os anjos bons são personificados. Depois o próprio Satanás entra em cena, se fazendo passar por Jesus Cristo. Que tal? Tremendo, não? Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso. Já lemos, não é? Como a descrição lá em Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio!
Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Que tal? Todo o mundo vai adorar Satanás pensando que está adorando a Cristo. Tá? Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Ele mistura a verdade com o erro. Muitas coisas bonitas que Cristo falava, ele vai ensinar também. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviado com a luz e a verdade. Percebe a sequência das coisas? Olha, eu já mandei meus anjos e o mundo está recusando. Esses adventistas estão blasfemando do meu nome. Eles têm que dar um fim neles. E as pragas estão caindo, né? E o povo apavorado. Este é o poderoso engano quase invencível, semelhante aos samaritanos que foram enganados por Simão o mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. O mundo vai ser desencaminhado. Querido, para terminar, último pensamento. Quem de fato lê a Bíblia, quem de fato está sendo santificado, a Bíblia tem que possuir você, não é você possuir a verdade, não. É a verdade que tem que possuir você. Você tem que abrir a tua cabeça para a verdade te levar cativo. Você tem que ser cativo da verdade. Não combata a verdade. Se a palavra de Deus falou, faça, não é para questionar. Muita gente está questionando a palavra de Deus hoje. Tá? E começa com os pormenores, não é? Mas isso aqui é uma bobeirinha, isso aqui é uma questão de cultura. Querido, se o apóstolo ensinou, é porque ele entendeu que tinha importância o que foi ensinado. Então leve a sério os detalhes que a palavra de Deus ensina. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Tudo que Satanás falar, não é? Aliás, parte vai estar de acordo com a Escritura, mas parte não vai estar de acordo com a Bíblia. Aí a importância de eu entender a Bíblia. Tá? Ele vai desencaminhar as pessoas. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem. A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Mas fica esse pensamento aqui. O povo de Deus não será desencaminhado. Deus não vai permitir a Satanás imitar a volta de Jesus exatamente como Cristo vem. Cristo vem com todos os seus anjos na nuvem e ele não pisa na terra. Satanás simplesmente aparece como anjo já entre as multidões. E isso Deus vai permitir. E é por isso que você precisa estudar a Bíblia, estar atento. E querido, mirar as suas armas aonde precisa ser mirado. Não perca tempo com historinha, com outras coisas. Prega a palavra, deixa a Bíblia falar. As pessoas gostam muito de história, e elas ofuscam a beleza da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus falar. E eu tenho certeza que ao fazermos isso, né, Satanás vai ficar com muita raiva, muita fúria, mas muitas pessoas também vão se decidir pelo lado da verdade. E você mesmo vai estar salvando a sua alma. Então que Deus te abençoe. Para você, quando chegar em casa, ter um tempo específico para ler e ler muito da palavra de Deus. E querido, você só vai aprender Bíblia quando você começar a partilhar com os outros. Enquanto você não procurar partilhar com os outros, não entrar em conversa, não ser arguido, perguntado, questionado, você não vai aprender nada. Você só aprende quando você ensina. Ainda que você não saiba nada, mas ensina o que você sabe. E a partir daí, com as perguntas que vão te fazer, automaticamente você vai ser obrigado a estudar. E aí você vai aprender. E aí você vai, não é, se fixar na verdade e vai estar adquirindo o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de convidá-los então já a se colocarem de pé. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Hoje eu não tinha relógio aqui perto, né, para saber que horas são. Mas vocês
Vocês ficaram aqui, então tá bom. Fecha o olhinho, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar e pedir a misericórdia de Deus, né, e os anjos dele, para nunca desacreditarmos essa verdade. Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos alerta e ela é muito clara com relação ao estado dos mortos, com relação ao que está para vir. O próprio Jesus Cristo em Mateus 24, ele faz alertas ali a respeito de falsos profetas, de situações que aconteceriam, Senhor, e é exatamente porque nos ama que está fazendo isso. Aqui está, tua igreja, igreja adventista, com um desafio tremendo diante de si, que é a pregação do Evangelho a todo mundo. E em especial, 2 grandes erros precisam ser combatidos: santificação do domingo e imortalidade da alma. Dá sabedoria para essa igreja, Senhor, para cada membro, que eles sejam ousados, que sejam atrevidos, que sejam dispostos a realmente pregar para o vizinho, para os parentes, familiares, usar as redes sociais, para que possam divulgar aquilo que o céu deseja que eles divulguem. E ao fazerem assim, que aprendam e que sejam firmados na tua palavra. Por favor, tenha misericórdia de nós, a tua igreja, nos dá o teu Espírito Santo, o Espírito verdadeiro, para que quando esses espíritos mentirosos surgirem, que eles sejam combatidos e possam recuar, querido Deus, e o teu povo saia triunfante e vitorioso. Estamos aguardando a volta de Jesus, mas o verdadeiro Cristo, e não queremos adorar a Satanás. Então, por favor, esteja conosco, nos dando sabedoria e desde já a tomar a nossa posição ao lado das tuas verdades. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, muito obrigado pela vossa presença, que Deus os abençoe. Eu coloquei na internet no link das redes aí do WhatsApp, um material, o Orlando já falou, tremendo sobre dons. Ali tem mais de 10 testes de dons. Dá uma olhada lá depois, faça aquilo para ver onde é que você pode trabalhar na casa de Deus. Deus abençoe vocês. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face